Amigos e amigas da Ajuda à Igreja que sofre a Igreja pelo mundo. Hoje, queremos levar vocês para o Nordeste da Índia, num chamado paraíso ou pérola de um povoado, de uma região dos Nagas, um povo que ainda vive no seu espírito tribal, mas um povo rico em seus valores, em seus costumes, em sua abertura à fé cristã. Ao apresentar para vocês a vida desse povoado, desses povos, queremos que você cada vez mais sinta o que é a ajuda à igreja que sofre, o que é a solidariedade cristã, o que é a riqueza do amor fraterno com todos os povos da terra. Nos acompanha e se sinta irmão destes nossos irmãos lá do norte da Índia. Amanhã nasce em Nagaland, um dos menores estados e um dos menos desenvolvidos dos Estados-irmãos. Territórios isolados e relativamente inexplorados que abrangem este canto do nordeste da Índia. Do Tibete, no norte, até Mianmar, no sul, a região caracteriza-se por planícies férteis, pelos sopés dos Himalaias e por desfiladeiros profundos. Nagaland é uma pérola dentre os Estados-irmãos, frequentemente designada por Suíça do Leste. Os Nagas são um povo alegre. Levam uma vida modesta. São felizes com aquilo que têm. Ainda que tivessem apenas 2 mudas de roupa, seriam felizes e capazes de sorrir. É um povo muito receptivo, atencioso e muito acolhedor. Os Nagas, de descendência indo-mongólica, são conhecidos pela sua coragem, capacidades guerreiras e tradições de decapitação. As tribos acreditam que a alma de um homem descansa na nuca de seu pescoço. A alma só pode ser libertada através da decapitação. Os britânicos, durante a colonização, através da força e diplomacia, conseguiram implantar estabilidade entre as facções guerreiras, mas foi o esforço dos missionários cristãos, que só chegaram em 1947, que transformou a região. Atualmente, Nagaland é considerado o lugar com maior número de batistas do mundo. 85% de uma população de 2 milhões são batistas, sendo que os 15% restantes são católicos e animistas. Mercy is falling, is falling. Mercy is fall like a sweet spring rain. Mercy is falling over me. Hey-ho, I will receive your mercy. Hey-ho, I will receive your grace. Hey-ho, I will dance forevermore.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we thank you and we bless you for the beautiful morning that we have. Lord, we thank you for the hospitality that we have experienced and enjoyed here in this village. Lord, we ask you to bless them in their life's journey, being with them, giving them life and joy, that they may always praise you and bless you. We ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord. Sabem, a Igreja Batista chegou aqui pela primeira vez há 100 anos atrás e fizeram um bom trabalho. Evangelizaram todas as aldeias. Eles traduziram a Bíblia para os dialetos locais e, em seguida, quando os católicos chegaram, receberam-nos para lhes darmos educação. Eles queriam uma boa educação. Tinham visto as nossas instituições educacionais noutras partes da Índia. Como tal, convidaram-nos e ainda hoje recebo convites. Por favor, venha e inicie uma escola. A irmã Terese, uma missionária e professora por vocação, recebeu um chamado único para se tornar uma irmã itinerante. Nunca parada, ela desempenha um papel crucial na procura de comunidades com mais necessidades, oferecendo trabalho pastoral e apoio social. A missão itinerante foi algo muito difícil. Tive que sair de uma casa estruturada com um programa estruturado de uma vida religiosa estruturada, onde tudo está definido, desde a hora para acordar, a hora para isto, a hora para aquilo, mas quando estamos em viagem, temos que andar de acordo com o ritmo das pessoas. E se essas pessoas se deslocam ao ritmo do caracol, nós deslocamos-nos. O trabalho das irmãs nem sempre é fácil, especialmente quando tem que se confrontar com a pobreza das aldeias. A pobreza não é a ausência, mas a falta das condições básicas para uma vida decente. E conforme vamos conhecendo, vemos que muitos têm uma casa, mas que por dentro possuem infraestruturas muito pobres. Por exemplo, se deslocar à cozinha, verifica que só tem utensílios para cozinhar, alguns pratos e xícaras e etc. para sua família. Não tem excedentes na sua cozinha, nem mesmo no que diz respeito à comida. Só possuem o que produzem. A modernização chegou tarde a Nagaland. Protegidos por séculos de isolamento, a cultura tradicional está sucumbindo gradualmente ao ritmo crescente da vida contemporânea. A incerteza resultante de um novo materialismo deixou muitos indígenas sem moral e orientação espiritual. Na sua busca por significado, um número cada vez maior de novas famílias Naga procuram a Igreja Católica, ansiosos por receberem os sacramentos, ansiosos por aprenderem mais sobre a sua nova fé. Stephen, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
São necessárias muitas instruções e muitas aulas para fazer com que os aldeões compreendam qual a natureza da Igreja Católica. E quando nós o fazemos, eles acreditam e aceitam verdadeiramente aquilo que transmitimos. De fato, nas aldeias eles dizem sempre: nós não conhecemos as leis católicas nem os jubileus. Venham, por favor, ensinar-nos. Existe muita abertura da parte deles. E a comunidade laica é muito ativa, colaboram bastante. Para o bispo de Nagaland, José Mukala, é vital para o apostolado ganhar confiança e servir de ponte de ligação entre as comunidades. Ele tenta, pelo menos uma vez por ano, visitar cada aldeia da sua diocese. Afternoon, okay, very good, very good. Study well, which class? Meet, no meet? Huh? No meet, yeah. A chave para a evangelização baseia-se nos catequistas nativos que trabalham próximo do bispo e que levam o evangelho até as aldeias remotas. Com mais de 33 dialetos Naga, eles também atuam como mediadores e tradutores entre os padres e as comunidades. Na cultura patriarcal dos Nagas, as mulheres adotam a religião dos homens após o casamento. Esta tradição deu origem às solteiras católicas, mulheres que não se casam, uma vez que não abandonam a sua fé. Estes são apenas alguns dos desafios típicos com que os fiéis se têm deparado nos 50 anos que passaram desde a fundação da Igreja Católica de Nagaland. Talvez um dos maiores desafios tenha sido, e muitas vezes ainda é, a pouca aceitação dos aldeões vizinhos em relação aos que se converteram à fé católica. A forte presença animista e batista leva a que, por vezes, os habitantes convertidos ao catolicismo sejam expulsos da sua aldeia de origem, deixando a propriedade e as suas relações pessoais para trás. Precisamente nesta área, houve uma resolução dentro da tribo de não permitir a chegada de outras religiões. Então, quebramos essa lei da tribo, aceitamos o desafio e tornamo-nos católicos. Os pagãos diziam que não podíamos permanecer dentro da nossa área porque tínhamos as nossas próprias celebrações, os nossos próprios ritos de adoração, e como tal, tínhamos de abandonar a aldeia. Aqueles que não eram católicos e que cuspiram nas nossas caras quando nos tornamos católicos, e aqueles que nos desafiaram, foram os primeiros a converterem-se mais tarde ao catolicismo. A primeira paróquia católica em Nagaland foi estabelecida em 1948. Philip Sussahi, o primeiro catequista em Nagaland, dedicou sua vida ao ensino do evangelho entre as tribos por mais de 50 anos. Eu vi desde o início apenas um padre por aqui. Agora existem cerca de 140 padres trabalhando na área de Nagaland. E temos um bispo e freiras, cerca de 250. Isto é a minha maior alegria. Atualmente, a Igreja Católica de Nagaland é constituída por uma comunidade de cerca de 400 padres e freiras e mais de 54 mil fiéis espalhados por 35 paróquias, um centro de saúde e mais de 40 escolas. O número de católicos cresce, exigindo novas paróquias, melhor formação e mais escolas e capelas. May the children grow up without sickness, without anxiety and worry. Lord, bless every member of this community here, so also the other people of this village, that they all come to know you more and more and bear witness to your love. A Igreja está trabalhando, não só para fortalecer a fé, mas também para encorajar os fiéis, numa área historicamente marcada pelos conflitos entre tribos, para encorajar a paz entre as comunidades.
Desejo que os católicos marquem a diferença na sociedade. Já se sentiu que os católicos se distinguem nos seus comportamentos, nas suas relações, nos seus deveres e responsabilidades. Estou muito orgulhoso disso. A igreja de Nagaland, apesar de transbordar vida e entusiasmo, é nova e tem falta de meios financeiros para dar resposta às exigências estruturais da sua crescente comunidade. Os fiéis oferecem o que podem, particularmente o seu tempo e trabalho árduo. Nós temos os ajudado desde o início dos anos 90 ou até dos fins dos anos 80, porque este país tem uma igreja muito recente e necessita de muita ajuda. O que há de muito peculiar aqui em Nagaland é o fato da participação popular ser tão grande. O bispo ajuda apenas parcialmente. A maior parte do dinheiro é angariado pela comunidade para construir algo. Por exemplo, para construir uma igreja, eles dariam, diria eu, pelo menos 2/3. E isso eu ainda não vi em mais nenhum lugar. Todas as comunidades devem contribuir. A contribuição local é indispensável, seja através de terras, trabalho, materiais ou até dinheiro. Se uma igreja é construída apenas com a ajuda de outras agências e pessoas de outras partes do mundo, o nosso povo não sente como se fosse a sua igreja. Ao dar, apenas aprendemos a dar. Ao sermos generosos, podemos receber alguma coisa. Como tal, todos temos de aprender a dar. Estou muito grato aos benfeitores da Ajuda à Igreja que Sofre por tudo o que fizeram e por tudo o que farão, pelos sacrifícios materiais e espirituais que fizeram e continuarão a fazer por nós. Eu peço ao nosso povo que reze por eles e que lhes sejam gratos. Agradecemos nós e o nosso povo toda esta ajuda que nos deram. Acredito que nós aproveitamos bem as oportunidades que nos são fornecidas através da sua ajuda e acredito que é mesmo um ato de gratidão. Cristo precisa de ajuda no Brasil e no mundo. Ele procura pessoas para enxugar as lágrimas dos irmãos mais sofridos. Nós, da Ajuda à Igreja que Sofre, auxiliamos aqueles que ajudam os que mais sofrem. E por isso, criamos o Carnê da Esperança, para que você contribua com a quantia que você puder, nos projetos cristãos mais urgentes no Brasil e no mundo. Ajude você também a enxugar as lágrimas de Cristo, onde quer que ele chore. Ligue agora para 0800 770 9927 e peça o seu Carnê da Esperança. Amigos,
ao partilharmos com vocês o sentir e o viver da igreja pelo mundo. Somos privilegiados. Acabamos de levar vocês a conhecerem, partilharem um pouco da vida desse povo tribal, os Nagas. Uns 2 milhões que vivem nessa região belíssima. Um povo simples, um povo que começa a experimentar o contato com as civilizações, recebendo os seus defeitos, os seus limites da civilização moderna, mas que se abre sensivelmente ao cristianismo. Uma igreja que pulsa no meio desse povo. Um povo pobre, mas rico. Um povo aberto que partilha. Ajuda a igreja que sofre, vai na direção dos sonhos desses bispos, desses povos, para lhe dar o apoio, formar seus catequistas, ampliar a sua igreja, mostrar a solidariedade. É o sonho de Jesus que acontece. Ide levai a todos os povos da terra a minha boa nova. Nós somos privilegiados, queridos irmãos, por sentir a Igreja de Cristo que acontece em todos os povos da terra. Toda vez que entro em contato com os meus irmãos das diferentes cores, raças e situações do mundo e vejo apaixonado pelo meu Jesus, eu me emociono. Eu me sinto irmão. Eu ouço Jesus dizer: eu quero que nenhum dos meus irmãos morra sem me conhecer. Eu quero que meu Pai seja amado por todos os povos da terra. E você que partilha da ajuda à igreja que sofre, vocês que se solidarizaram conosco pela sua doação, sua prece, sinta que esta obra de Deus acontece pela sua generosidade, pela sua doação, pela sua presença. Os cristãos têm que se apaixonar pelo mundo. Os cristãos que nascem do coração de Deus Pai, louco de amor pelo mundo, não podem ser indiferentes nos seus sentimentos. No dizer do Padre Verifri, o amor aos mais pequeninos da terra é o amor mais particular ao Jesus. O nosso passaporte para a eternidade será a nossa solidariedade com os irmãos do mundo que se abrem ao Evangelho, que se promovem, que precisam receber a Boa Nova, apoiar os seminários, apoiar as vocações, construir suas capelas, suas igrejas e dar os instrumentos. A palavra de Deus é a suprema caridade que possamos ter como cristãos com o mundo no amor ao Pai. Sim, dar Jesus ao mundo é o maior amor que possamos ter pelos irmãos e a maior glória de Deus Pai. Querido irmão, querida irmã, você recebe através de nosso programa, em sua casa, mas acima de tudo em seu coração, o pulsar da igreja pelo mundo, o amor de Jesus pelos povos mais diferentes, que como você diz, Deus é meu Pai, eu tenho irmãos pelo mundo. Que riqueza que o Pai Eterno, através de Jesus, pela ação do Espírito Santo, nos torne irmãos da humanidade e de todos os povos necessitados e que nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, os pequeninos da terra, que você os ajuda, Deus lhe agradecerá.